Paz do Senhor, pré-adolescentes, chegamos à nossa quarta lição e hoje nós falaremos sobre o dom da fé, um dom indispensável para a Igreja do Senhor e para nós que somos verdadeiros cristãos e buscamos fazer a vontade de Deus em sua totalidade. Vamos iniciar nossa aula orando e eu peço a vocês que assistam até o final da aula, deem a curtida e compartilhem o link dessa aula para os seus familiares, seus amigos, para os pré-adolescentes que vocês conhecem, para que eles também possam ser abençoados e aprender mais sobre a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por mais uma semana em tua presença, por mais uma aula da escola bíblica em que nós nos reunimos para aprender mais de ti. Direciona-nos, ensina-nos, Senhor, abre a nossa mente para que possamos guardar e colocar em prática tudo que nos foi ensinado. Nos guia para que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje encontra-se em 3 livros bíblicos. 1 Coríntios 12 e 9, João capítulo 11, do versículo 40 ao 44, e Lucas 17 e o 6. 1 Coríntios 12 e 9 diz: há outro no mesmo Espírito, a fé. Esse versículo fala sobre o dom da fé. Esse capítulo nos explica quais são os dons do Espírito Santo derramados sobre a igreja. E hoje nós vamos falar sobre o dom da fé. João 11, do 40 ao 44 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que grande prova de fé Jesus nos deu nesse capítulo 11 de João, que foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Jesus foi lá e mostrou para a multidão que todo o poder foi nos dado no céu e na terra. E ele exerceu a fé, exerceu o dom da fé e ordenou que Lázaro saísse daquele túmulo. Em Lucas 17 e 6, Jesus respondeu e disse: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedecerá. Jesus não exigiu de nós uma fé do tamanho de uma montanha, do tamanho de um universo. Procurem, pesquisem o que é a mostarda e qual é o tamanho da semente da mostarda. É algo tão pequenininho que às vezes aos nossos olhos passa despercebido. E Jesus disse: se a nossa fé for do tamanho de uma semente da mostarda, nós podemos fazer coisas grandiosas. Nós podemos fazer coisas tremendas, como dizer para a figueira, para aquela árvore: transporte-se, saia daí e vá plantar-se no meio do mar. Isso parece ser uma coisa aos nossos olhos naturais e humanos impossível, mas a fé é um diferencial na vida do servo de Deus. A fé não nos permite ver impossibilidades. A fé nos dá confiança de que as coisas verdadeiramente irão acontecer, porque não somos nós que fazemos, nós exercitamos a fé, mas quem faz o impossível acontecer é Deus. E a Bíblia registra personagens que foram heróis da fé.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Às vezes nós temos muitos personagens que chamam a nossa atenção, que nos inspiram, que nós falamos, eita, eles são os nossos heróis. Eles são os heróis da nação, os heróis daquela época, os heróis de determinado tempo da humanidade. E a Bíblia também fala sobre os heróis da fé. Se você ainda não leu ou não ouviu falar sobre eles, já está mais do que na hora de aprender, porque eles são referenciais para a nossa vida como verdadeiros cristãos. Eles nos mostram que com fé em Deus, exercitando o dom da fé, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E nós vamos aprender uma coisa muito interessante sobre esses heróis. Uma coisa diferente do que a ficção nos mostra. Jesus é perfeito, Deus é perfeito em tudo que faz. E ele nos mostra que, como ele nos pediu uma fé como uma semente de grão de mostarda, ele nos pede nada além daquilo que nós podemos oferecer, porque seria impossível. E ele diz, o impossível é comigo, vocês fazem aquilo que é possível, crendo e confiando, e acontecerá. Quando olhamos para Jesus com confiança, nos tornamos corajosos e fortes para vencer as adversidades que surgem à nossa frente. Foram essas atitudes que os heróis da fé registrados na Bíblia Sagrada tiveram. Eles confiaram plenamente, tinham convicção em quem Jesus era e no que ele representava. E eles se tornaram fortes e corajosos e conseguiram vencer todas as adversidades que surgiram à sua frente. Não é diferente na nossa vida. Não é diferente na vida do pré-adolescente. Muitas pessoas acham que a criança, que o pré-adolescente, que o adolescente e o jovem não tem problema, não passa por dificuldades. Mas nós sabemos que não é assim. Existe sim, para cada faixa etária, ao seu grau de dificuldade. Talvez o que é difícil para você, o que é uma adversidade para você, para um adulto se torne uma coisa boba, uma coisa fácil de resolver. Mas para cada fase há um aprendizado. Então nós sabemos que na vida do pré-adolescente também existem problemas, existem adversidades, existem dificuldades, existem questões que se tornam impossíveis. Mas quando nós depositamos a nossa fé naquele que tem poder de realizar, de fazer todas as coisas, nós nos tornamos corajosos e fortes para vencer qualquer adversidade que vier à nossa frente. E os objetivos da nossa aula de hoje são explicar que o dom da fé proporciona a convicção de que tudo é possível. E nesta aula eu separei várias referências bíblicas para nos fazer entender o que é o dom da fé. Então corre lá, pega papel e caneta e anota, pega a Bíblia, pega a caneta e grifa esses versículos para que durante toda a sua vida você possa recorrer a eles e ter resposta da parte de Deus para todas as adversidades que você enfrentar. A fé proporciona convicção de que tudo é possível. Em Marcos 9:3, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não foi o homem que falou, não foi o herói da ficção, não foi o nosso pai ou nossa mãe que às vezes nos ensinam, calma, tudo vai se resolver. E nós ficamos naquela incerteza, será que vai? Será que nós vamos conseguir? Mas aqui em Marcos 9:23, quem falou foi Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé nos dá convicção. Ensinar sobre os efeitos de uma fé genuína. Hebreus 11:30 diz, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Nessa versão fala sobre muros, em outra versão fala de muralhas. Quem tem poder de rodear as muralhas e elas serem derribadas? Aos nossos olhos é impossível. Hoje, quando nós vemos
prédios sendo derribados, muralhas sendo derribadas, grandes construções são com dinamites que são colocadas nas estruturas, explode e aquela estrutura vem a cair. Ou então uma força muito grande da natureza, uma chuva, uma tempestade, raios, trovões, terremotos, mas pessoas rodeando a muralha, as muralhas de Jericó, e elas virem ao chão, isso se chama fé genuína. Eles poderiam olhar para aquela situação e dizer, é impossível, nós não vamos conseguir, mas aqui os efeitos da fé são genuínos. Então eles creram, eles confiaram e cumpriram a ordenança de rodear durante 7 dias e eles foram vitoriosos porque as muralhas vieram ao chão. E apontar que a fé causa efeitos extraordinários. Em Hebreus 11, versículo 32 e 33 diz: E quem mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Lá no começo eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar sobre os heróis da fé. Se vocês não ouviram, nunca pararam para ler e para atentar sobre isso, hoje vocês vão aprender um pouco e vão ficar curiosos para descobrir quem foram e quais foram esses heróis. E o versículo 32 diz que faltaria tempo para contar as proezas e as grandezas que estes homens realizaram através do dom da fé. Eles venceram reinos poderosos, exércitos grandiosos, fortemente armados. Gideão venceu uma guerra com 300 homens e naquela época não existia os armamentos que existem hoje, que um homem só, com um computador e uma inteligência avançada, é capaz de vencer um grande exército. Não, naquela época era na força do braço. Gideão venceu uma guerra com 300 homens. Praticaram a justiça. Nós, diante da palavra de Deus, só conseguimos praticar verdadeiramente a justiça quando nós exercitamos o dom da fé. Alcançaram promessas. Esperar o cumprimento das promessas de Deus não é fácil. As promessas, às vezes, elas se cumprem logo que são feitas, ou demoram anos, ou são coisas impossíveis. São montes intransponíveis, são caminhadas muito longas, mas eles tiveram convicção, tiveram uma fé genuína e alcançaram promessas. O povo de Israel, quando caminhou pelo exército durante 40 anos, por muitas vezes eles pensaram em desistir, alguns murmuraram, outros, por pecar e desobedecer a Deus, perderam o direito de entrar na terra prometida, mas aqueles que perseveraram chegaram lá, alcançaram a promessa da terra prometida. Então, alcançar a promessa não é fácil. Conquistar a promessa não é fácil. Confiar que a promessa vai se cumprir não é fácil, mas através da fé e do exercício da fé que Jesus nos pediu que fosse como uma semente de mostarda, nós conseguiremos. E fecharam as bocas dos leões. Quantas vezes nós enfrentamos leões? Leões grandiosos, poderosos, no sentido figurado da palavra e no sentido propriamente dito. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele não temeu. Ele creu, ele teve convicção no Deus a quem ele servia. E a boca dos leões foram fechadas. E muitas vezes os leões são muito maiores e muito mais fortes do que nós. E nós clamamos com fé ao nosso Deus e Ele nos livra. Amém? Agora nós vamos entender um pouquinho o que é a fé para nós darmos continuidade à nossa aula. A fé não é um salto no escuro. Às vezes tem pessoas que dizem, a fé,
O que é a fé? É um salto no escuro. Você diz assim, vai, pula que vai acontecer. Coloca o primeiro pé e o resto vai acontecer. Não. A fé não é um salto no escuro. A fé não é um pensamento positivo. Já ouviram aquele ditado, vai na fé que acontece? A fé não é um pensamento positivo que nós falamos assim, vamos pensar com muita fé e aquela pessoa vai ser curada. Vamos pensar com muita fé e algo de bom vai acontecer. Um grande exemplo, vamos pensar com muita fé no jogo da seleção brasileira, na Copa do Mundo e a seleção vai ganhar. Não, a fé não é isso. E a fé não é sobre quem a tem, mas sobre em quem depositamos a fé. Não é sobre nós, não é sobre o nosso poder, não é sobre quem somos ou o que podemos fazer. É sobre em quem nós temos depositado a nossa fé e a nossa confiança. Por isso que diz lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Em quem você está crendo? Em quem você já está depositando a sua convicção, a sua confiança? Se nós olharmos para dentro de nós, é impossível estarmos aqui, é impossível estarmos respirando, é impossível dormirmos e acordarmos bem na situação que nós nos encontramos, que estamos vivendo. Mas a fé é sobre em quem nós estamos depositando. É em Deus, a sua fé, a sua confiança está sendo depositada em Deus, então ele diz, tudo é possível ao que crê, porque para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. A fé é a confiança plena na revelação de Deus, na verdade eterna que está nas Escrituras Sagradas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, os homens que estão aqui, os heróis da fé, eles viveram situações, muitos deles tiveram a oportunidade de andar lado a lado com Jesus. Eles viveram as situações e eles tiveram a sua fé acrescentada. Mas se nós lermos a palavra de Deus, sem exercitarmos e sem praticarmos a nossa fé, ela será apenas uma história, como qualquer outro livro que você pega e lê. Mas quando nós depositamos a nossa fé, a nossa convicção naquele que orientou, que deu sabedoria a grandes homens de Deus para escreverem a revelação de Deus através das Escrituras Sagradas, para colocarem aqui, nós sabemos que realmente devemos depositar a nossa fé e sabemos que tudo é possível ao que crê. A fé nos dá a convicção de que as coisas que esperamos, ainda que sejam invisíveis aos nossos olhos, elas são tão reais quanto o ar que respiramos e as coisas que tocamos. Como assim, tia Laine? Você espera um milagre, você espera uma porta aberta, você espera uma provisão, você espera algo que é impossível, você espera que os montes se transportem para o meio dos mares. E para você, essa vitória, essa cura, essa bênção é impossível. Mas quando nós temos fé, ainda que aos nossos olhos seja algo tão difícil, seja invisível, seja abstrato, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos alcançar com a nossa mente. Nós temos que ter fé que as coisas irão acontecer. E elas são tão reais quanto o ar que respiramos, quanto as coisas que tocamos, porque a fé é concreta. A fé é real. A fé é poderosa. Ela traz à existência aquilo que não existe. Ela nos faz ter convicção de que o impossível irá acontecer, de que aquilo que nós esperamos irá se realizar. Nós não podemos dizer que temos fé, aí eu acho que vai acontecer, eu acho que eu vou ser curado, eu acho que aquela porta vai se abrir, eu acho que o meu pai vai aceitar Jesus, eu acho que a nossa nação vai ser sarada e que haverá um tempo de paz. Eu acho não. A fé é concreta, a fé é real, eu tenho certeza. Ainda que aos meus olhos sejam impossíveis de acontecer,
Eu tenho certeza, porque a fé não diz sobre quem eu sou, diz sobre em quem eu confio. Eu confio em Deus e a minha fé está depositada nele. O tópico Conhecendo Mais de Deus tem como base bíblica Romanos 10 e 17 e Efésios 2 e 8. E ele explica sobre os 3 tipos de fé. A fé salvífica, a fé que é o fruto do Espírito e o dom da fé. A fé salvífica é a semente, vamos explicar assim, ela é a semente, é dádiva da parte de Deus e opera dentro do plano da salvação. É a fé que nos faz crer que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Deus enviou o seu único filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Ela está dentro do plano da salvação, é a semente que é plantada. E a fé como fruto do Espírito é a manifestação da fé salvadora. Ela é o fruto da fé, da semente, que é a fé salvífica que foi plantada. E o dom da fé é a concessão direta do Espírito Santo sem qualquer cooperação humana. Eu não tenho o dom da fé, eu não recebo o dom da fé porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, porque eu fui lá e disse, Jesus, eu quero, não. É sem cooperação humana, vem direto do Espírito Santo. Como nós aprendemos na outra aula, ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja, da comunidade que forma a igreja de Cristo. Então ele não precisa de cooperação humana. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que vão além da esfera natural humana. É para a edificação da igreja. Esse dom supera e elimina obstáculos, sejam quais forem. Serve para despertar a fé e a confiança de outros membros da comunidade. Nós sabemos que no meio da igreja tem aquele que, quando o pastor diz, vamos, ele já está lá. Vamos fazer assim, eu creio que vai dar certo. Vamos construir, eu já vejo pronto e inaugurando. Vamos evangelizar, eu creio que Jesus vai salvar. Vamos fazer juntar a juventude para um grande culto de adoração e louvor, eu creio que eles vão vir. E também existe aquele que diz, é tão difícil. Os tempos são tão difíceis. É uma grande dificuldade. Mas isso, mas aquilo. Nós fazemos um culto, eu creio que Jesus vai salvar. Existe aquele, mas o povo está com o coração tão duro, coração tão fechado. E aquele que recebe do Espírito Santo o dom da fé, por intermédio dele, há o despertamento da fé, da confiança, da convicção em outros membros da comunidade. Como nós aprendemos na lição passada, nós não recebemos o dom para guardarmos e ficar só para nós usarmos, só para nós recebermos, só para que nós sejamos abençoados. Não. Quando nós recebemos um dom da parte de Deus, é para ensinar e levar a vida de outros. Então, o dom da fé é para acrescentar a fé dos outros membros da comunidade cristã que nós vivemos. Se você, pré-adolescente, tem esse dom, se você crê, se você tem convicção, se você vê do pouco, o muito, do impossível, possível, porque você crê confiantemente que Deus é quem pode fazer todas as coisas, exercite esse dom e o transmita para a vida de outros que estão à sua volta. Se você crê na cura, ore, confie e propague que é Deus que faz. Leve esse dom para próximo da sua família, dos seus amigos, dos colegas da escola, dos seus amigos da escola bíblica. Acrescente a fé de outros, sendo usado por Deus como instrumento de edificação. E o primeiro tópico da nossa lição fala sobre uma convicção de que agora tudo é possível, que se encontra em Marcos 9 e 23. Tudo... Começa de novo? Não, tá em 25 já. O primeiro tópico fala sobre uma convicção de que agora tudo é possível. E o texto base, Marcos 9, 23, que se nós crermos, tudo é possível ao que crê. Em João 14 e 12, diz assim, na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Este é o grande segredo da fé. Jesus disse que se nós tivermos fé, nós faremos coisas maiores do que ele realizou quando estava aqui na terra, porque a fé não vê impossibilidades. E Atos 27 e 22 conta a história de uma das viagens do apóstolo Paulo. Quem aqui já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo? Homem de fé, homem de convicção, que não deixava se abater. E diz assim, o versículo 22. Mas agora vos admoesto, vos ensino, vos encorajo, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Este capítulo e este versículo conta a história de uma das viagens que o apóstolo Paulo fez de navio. E ele tinha dito para a embarcação ir por outra rota, mas eles decidiram ir por aquela em que houve uma grande tempestade. E quem aqui, estando no meio do mar, em uma grande tempestade, não temeria que o navio fosse afundar? Foi assim que aquelas pessoas se sentiram. Não existia a tecnologia que existe hoje de ter radar, de saber onde está a tempestade, por onde podemos desviar, quando ela vai passar. Uma tempestade naquela época era muito assustadora, causava muito medo. E as pessoas estavam apavoradas, estavam temendo que todos iriam morrer. E o apóstolo Paulo disse, tende bom ânimo, tenham bom ânimo, estejais alegres, porque nenhum perderá a vida, a não ser somente o navio. Ele determinou que ninguém iria morrer, só iriam perder o navio. E é melhor perder as coisas materiais do que a nossa vida. E ele, no meio daquela grande tempestade, conseguiu encorajar todas aquelas pessoas que estavam no barco. E eles creram, tiveram fé, através da fé do apóstolo Paulo, e todos foram salvos. E eu pergunto a vocês, como é possível, em tempos difíceis, em tempos de grandes tempestades, em tempos de calamidade, em tempos de grande crise, em tempos de pandemia, como é possível contagiar a vida de outras pessoas com esta mesma fé do apóstolo Paulo? A fé nos leva à certeza de que receberemos aquilo que esperamos, como diz em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Paulo teve convicção. Ele não sabia quando a tempestade ia passar. Ele não estava vendo o socorro, mas ele estava crendo no socorro. Como nós podemos contagiar a vida de outras pessoas tendo fé? No meio da crise, a nossa pequenez como seres humanos nos leva a temer, a ter medo, a nos apavorar, a ficarmos tristes, preocupados, angustiados. Mas a fé nos move a ter convicção em quem nós temos crido. E ainda que nós não estejamos vendo a vitória, vendo a resolução do problema, vendo a tempestade passar, nós temos convicção de que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, ainda que não estejamos vendo. Paulo conseguiu, através da fé, contagiar aquelas pessoas que estavam na embarcação, e todos creram, todos confiaram, e verdadeiramente todos saíram vivos. E você, pré-adolescente, está conseguindo contagiar as pessoas que estão à sua volta? Está conseguindo fazer com que elas creiam verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas? E quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, não é um simples ditado, não é uma simples calmaria que nós queremos passar, não é simplesmente uma palavra de confiança, não, é convicção de que o nosso Deus não perde o controle, de que o nosso Deus é poderoso para vencer todas as guerras, de que o nosso Deus nunca entrou numa batalha para perder, e de que o nosso Deus
tem o controle soberano sobre todas as situações, sobre todas as coisas. E ainda que nós não estejamos vendo a resolução do problema, nós temos convicção de que aos nossos olhos é impossível. Mas para Deus, quando nós cremos em Deus, tudo é possível ao que crê. E o segundo tópico continua falando sobre a fé e agora orando com uma fé sobrenatural. Diante dessa pergunta que eu fiz a vocês, como nós conseguimos contagiar através da nossa fé as pessoas que estão à nossa volta, eu trago a resposta, orando. E é uma oração qualquer? Não. É uma oração eficaz. E essa oração eficaz, ela tem como base, como qualidade fundamental a fé. Tiago 5:15 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A fé, a oração da fé, a oração eficaz, a oração fundamental para a realização de atos sobrenaturais, para que venhamos viver milagres grandiosos. Não pode faltar a fé, ela tem que ser regada pela fé. Ela tem que ser encharcada pela fé, ela tem que ser inundada pela fé. A fé em quem? A fé no quê? A fé em Deus. E será que realmente quando nós oramos, nós depositamos a nossa confiança no sobrenatural de Deus? Será que nós oramos, temos orado realmente com convicção de fé? Será que nós temos crido que quando nós oramos, a oração levantará o doente, a oração ressuscitará mortos, mortos fisicamente, mortos espirituais, a oração curará almas que estão feridas, a oração libertará os oprimidos, a oração visitará lares que estão desestruturados, a oração terá poder de entrar nas UTIs, de ir nas delegacias, de visitar a mente de pré-adolescentes que precisam receber a visita do Espírito Santo. Será que nós estamos realmente crendo na ação sobrenatural de Deus quando oramos? Será que estamos orando de forma eficaz? Que a nossa oração está sendo regada pela fé? Então fica uma reflexão para todos nós. Precisamos orar com uma fé sobrenatural e que essa oração seja regada pela fé, a fé em Deus. Na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos com uma fé que gera confiança. Às vezes a gente ora, entrega nas mãos do Senhor, mas não confia que Ele vai resolver. E quantas vezes nós entregamos e vamos buscar o problema? Entregamos de novo e vamos buscar o problema. A oração e os nossos problemas só poderão ser resolvidos com uma fé que gera confiança. E essa fé gera confiança em nosso coração e no coração das pessoas que estão à nossa volta. A confiança que nós temos no sobrenatural de Deus, na ação sobrenatural de Deus, gera fé em nosso coração e no coração dos que estão à nossa volta. Quando nós oramos com fé, quando nós determinamos com fé, quando nós abrimos a nossa boca para falar, para professar a fé que temos em Deus, nós conseguimos alcançar todos aqueles que estão à nossa volta. E conseguimos experimentar milagres e conseguimos fazer com que aqueles que estão à nossa volta sejam alcançados pelo milagre da cura, pelo milagre da salvação, pelo milagre da restauração, pelo milagre de exercer a fé, porque a nossa fé faz com que sejamos usados para que outros venham a exercer a fé. Que vocês sejam visitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, com o dom da fé e através da vida de vocês, outros sejam alcançados. A oração da fé não é uma oração formal. Não tem uma oração pronta, específica, não. São orações que vêm do nosso espírito em todos os tempos,
e em todas as ocasiões da nossa vida. São orações espontâneas que são levadas ao trono da graça e são recebidas pelo Senhor. E eu deixo aqui para vocês um conselho, uma lição que eu aprendi na minha pré-adolescência, na minha infância, pré-adolescência, juventude, e eu trago para toda a vida, porque é um conselho que nos faz bem, que nos edifica. Qualquer ato cotidiano deve ser levado a Deus. Afinal, sem Jesus não poderíamos realizar nada. Qualquer coisa, não só as coisas espirituais, porque às vezes nós achamos que só devemos orar, só devemos apresentar a Deus algo relacionado às coisas espirituais. Não. Qualquer ato do cotidiano, tudo da nossa vida, sejam as coisas mais extraordinárias e as coisas mais simples, devem ser levados a Deus. Como diz em 1 Tessalonicenses 5 e 7, orai sem cessar. Sem cessar em todo tempo, em toda ocasião, em todo momento. Seja ele grandioso ou seja ele simples. Seja ele do dia a dia ou seja ele algo extraordinário. Levem a Deus tudo que vier, que for ser realizado na vida de vocês. E o terceiro tópico fala sobre realizando coisas extraordinárias. Como falamos já no começo, a Bíblia está repleta de heróis da fé. E vocês já devem ter ouvido falar de Moisés, de Abraão, de Elias, de Daniel. Eles são heróis da fé. E no capítulo 11 de Hebreus, é um capítulo totalmente dedicado a falar sobre os heróis da fé, a contar a história desses heróis. E diferente do que a ficção mostra, os heróis da Bíblia são formados por pessoas comuns, como nós. Eles não tinham poder sobrenatural. Sabe qual era o superpoder que estava depositado sobre a vida deles? A fé, o dom da fé. Tiago 5,17 fala sobre Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas que nós. Ele era um homem como nós, de carne e osso, mas orando, pediu a Deus que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, de carne e osso. Não era como a ficção mostra, poderes extraordinários. O poder que havia sobre a vida deles. Leiam Hebreus 11. Leiam, vocês vão descobrir que o grande poder que havia sobre a vida deles era a fé. E a fé em Deus transforma homens simples, transforma pré-adolescentes em verdadeiros heróis. Não é aquele herói que escala prédios, não é aquele herói que solta poder, não. São heróis no cotidiano, na vida espiritual. São heróis que têm o dom de professar a fé em Deus, que têm o dom de orar por aqueles que precisam, que têm o dom de trazer convicção de que as coisas serão resolvidas, porque se nós não tivermos essa fé em Deus, nós seremos pessoas comuns, levadas por qualquer coisa que aconteça. Vem uma grande dificuldade, já estamos sofrendo. Vem uma grande seca, já estamos sofrendo. É muito impossível, já estamos sofrendo e achando que vamos ser vencidos, que vamos parar no meio do caminho. Mas quando a nossa fé está depositada em Cristo, nós seremos como esses heróis que enfrentaram grandes dificuldades, mas não pararam, não retrocederam. Deus tem o dom da fé para distribuir aos membros da sua igreja, para vivermos as realizações desses feitos extraordinários, como relatados nas Escrituras Sagradas. E eu determino sobre a vida de vocês fé inabalável em Deus, um desenvolvimento da vida de vocês de forma saudável, que vocês tenham referenciais de fé na vida de vocês, que vocês sejam guiados pela palavra de Deus, que exercitem o dom da fé, que vocês tenham referenciais em quem possam se inspirar para ter experiências de fé com Deus,
Que vocês olhem assim e digam, eu me inspiro naquele irmão, ele é um verdadeiro cristão. Eu me inspiro em Noé, eu me inspiro em Abraão, eu me inspiro em Elias, grande homem de Deus. Eu me inspiro em Débora, eu me inspiro em Esther, eu me inspiro em Ruth. Que os referenciais da vida de vocês sejam verdadeiros heróis da fé. Não sejam esses que a mídia mostra, que nós não nos influenciam para nada de bom, que não nos influenciam a buscar a Deus, a depositar a nossa confiança em Deus, a ler a Bíblia Sagrada, mas que vocês sejam influenciados por pessoas que têm a palavra de Deus como bússola, que são guiados a ter fé em Deus, a buscar em Deus, a seguir aquilo que é revelado através da palavra de Deus. E mais uma vez eu digo, leiam Hebreus 11 e vocês sentirão o desejo da parte do Senhor de buscar o dom da fé. Busquem em oração, busquem através da leitura da Bíblia Sagrada e Deus pode conceder esse dom a vocês e vocês serem usados poderosamente pelo Senhor para abençoar a vida de tantos que precisam ser alcançados pela fé, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Peçam a Deus que vocês sejam usados para serem verdadeiros heróis em sua geração. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tão trabalhosos, que se nós não exercitarmos a nossa fé, nós seremos abalados, seremos confundidos, seremos questionados. Mas vocês, eu determino que vocês serão usados poderosamente por Deus para fazer a diferença na sua geração. E que vocês irão exercitar a fé, o dom da fé, e através dele farão coisas extraordinárias e terão convicção de que estão seguros em Deus, de que estão protegidos em Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa confiança está no Senhor. Ele é quem peleja por nós e nele nós estamos seguros. E nele nós cremos, nele nós confiamos e para o que crê, tudo é possível. Tenham uma semana abençoada. Deus abençoe vocês, os guarde, os livre e que o Espírito Santo inquiete vocês na busca dos dons e dos frutos espirituais. Que vocês sejam alcançados pelo Senhor com os dons espirituais e os coloque em prática para o fortalecimento da comunidade cristã e da vida espiritual de vocês e para aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Sejam alcançados por Deus através da vida de vocês e do exercício do dom que Deus depositará nas suas vidas. Tenham fé, tenham convicção de que em Deus tudo é possível. A paz do Senhor.